Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Iniciamos aqui a gravação. Chegamos ao nosso segundo encontro online do nosso componente Inteligência de Dados e Big Data. Eu sou o professor Kleber e é sempre muito bom estar aqui com vocês. Pessoal, já reforço aquele convite habitual, hein? Para a gente ficar aqui agora, né, tranquilos, para que a gente possa interagir, ligando aí microfone, quem puder abrir a câmera, seja também pelo chat. O importante é que a nossa participação, né, focar o nosso tempo nesta hora aqui juntos, né, pois o conhecimento, como sempre digo, hein, nós construímos em conjunto, hein, por meio dessa troca, né, de experiências, dessa comunicação aqui importante entre todos, tá bom? Então, vamos lá, então. Chegamos aqui na nossa segunda unidade de estudos, né? Vamos falar do Big Data. Antes, deixa só liberar que tem mais gente chegando. Só um instantinho. Vamos lá, então. Pessoal, né, se falamos na unidade 1, né, inicialmente aí acerca de data science, ciência de dados, então chegou o momento aqui da gente dar uma atenção especial ao Big Data. E a gente vai ver a relação, né, entre data science e Big Data, vamos compreender aí os princípios do Big Data, né, que nós chamamos aí dos Vs do Big Data, vamos conhecer os dados e os seus formatos. Se vimos lá, né, na unidade 1, que tudo começa lá pelo dado bruto, depois a gente trabalha, né, esse dado, nós produzimos informações, e a partir das informações o conhecimento. Então nós vamos falar hoje especificamente também dos dados, com uma atenção especial ao formato, porque isso corresponde, né, diretamente às questões de infraestrutura, de armazenamento, né, e aí a gente vai ver o quanto nós avançamos na questão da tecnologia, que hoje nos permite cada vez mais tratar dados que há pouco tempo não tínhamos recursos para isso, né? E, desculpem, e é por essa razão que a gente vai ver o quanto, então, que cada vez mais os dados têm esse potencial grande aí de produção de valor. Lembra lá da cultura data-driven, lembram lá da produção dos insights, né? Isso, então, está relacionado também a essa capacidade tecnológica aí que o Big Data nos permite aí na atualidade. Então, a gente também vai avançar e falar um pouco acerca aí das estratégias de armazenamento e em relação ao processo, desde lá do momento que a gente vai coletar esses dados, né, nas suas fontes, né, ou seja, quando eu falo na fonte, seja lá no banco de dados, aonde estão armazenados dentro dos sistemas de gestão das empresas, seja no ambiente externo também da empresa, em redes sociais, seja lá no dia a dia, né, no Excel, que eu trabalho no meu departamento, enfim, não importa a localidade, nós vamos ver esses processos de extrair esses dados das fontes e os caminhos que a gente tem em relação, né, a partir dessa extração, a partir de obter os dados, até produzir lá o produto final, que é entregar lá, né, o insight, entregar lá a informação tratada lá para o tomador de decisão, para que de fato a gente, né, agregue o valor aí desejado, tá bom? Então, pessoal, não deixem de fazer a leitura do material, né, de assistir a videoaula, podcast, fiquem atentos, né, assim como fiz para a unidade 1, então aí provavelmente amanhã, no decorrer do dia, eu faço um compilado do que a gente trabalhou aqui no encontro, coloco um vídeo lá também, né, aí para acrescentar, para facilitar cada vez mais aí a nossa compreensão, tá bom? Então, bora lá, vamos entrar aqui no conteúdo. Inicialmente, só aí para aquecimento, né, nós vimos na unidade 1 que nós nos encontramos aí num momento da nossa sociedade que nós chamamos da era da informação, né, pessoal?
que tipo de informação, né, que tipo aí de comunicação? Comunicação digital, ou seja, né, cada vez mais nos habituamos em nos comunicar aí através, né, da tecnologia, através aí do smartphone, né? Então, por trás desta tecnologia, nós temos a linguagem das máquinas, né? Quando a gente fala, então, dessa comunicação digital, relembrando, é que vem lá do dígito binário, né, dos zeros e uns que codificam, então, né, as informações e permitem que nós possamos trocar aí, né, sem as barreiras de distância, através das redes de computadores, através da internet, assim como estamos fazendo agora, cada um aí na sua localidade, no seu dispositivo, mas por meio da rede, por meio da internet, então, somos capazes de estabelecer essa comunicação, então, do tipo digital, né? E essa figura aí, né, já sabemos o significado dela, ela representa, né, esses números aí, uma quantidade, um volume de dados, informações que são gerados, armazenados, consumidos, em média, durante 1 minuto, a nível global, aí, por meio da internet, então, né? Observando, por exemplo, aí nós temos 2 milhões de envios aí de mensagem instantânea, né? Nós temos um valor, né, significativo de e-commerce, entre outros, né, pessoal? Já vimos isso na semana da unidade 1, no nosso primeiro encontro, tá? E aí, só reforçando, então, que esse mundo, né, digital que vivemos, então, né, tem essa característica que tudo, né, está conectado o tempo todo, gerando dados, né, de uma forma, então, ativa ou passiva, né, ativa, estou cadastrando algo, né, lá no meu sistema de informação dentro da minha empresa, ou, né, passiva é quando eu, por exemplo, sem me dar conta, estou navegando num website, numa rede social, e todo o meu clique, né, por onde estou ali percorrendo dentro daquela plataforma web, eu estou deixando um rastro digital, estou gerando dados que também serão coletados, armazenados lá pela empresa, para que ela, né, possa extrair aí informações, então, importantes, né, gerar lá os chamados insights, como vimos. O exemplo lá é o Netflix, por exemplo, né, estou lá navegando, escolhendo, né, as minhas séries, filmes, então eu estou deixando esse rastro digital para que cada vez mais a plataforma consiga entender as minhas preferências e consiga sugerir para mim, né, novos conteúdos de uma forma mais assertiva. Isso promove o quê, pessoal? Promove uma maior fidelidade, né, do cliente na plataforma, né, melhora a satisfação do cliente em relação ao conteúdo, enfim, e a empresa está ganhando, obviamente, por, né, tá prestando um serviço de uma forma diferenciada que certamente vai refletir lá para ela num melhor resultado, tá bom? Então, né, só relembrando, fazendo esse aquecimento, então, vamos avançando no nosso conteúdo, pessoal, né? Quando eu falei para vocês de produzir valor, né, mais uma vez reforçando aqui, nós estamos falando das empresas, então, que colocaram ali, né, no seu modelo de gestão, no seu dia a dia, né, essa cultura data-driven, ou seja, passaram a fazer uso dos dados para tomar decisões agora embasadas, decisões mais assertivas. E nesta figura aqui eu tentei sintetizar também para a gente relembrar, né, que a ciência de dados, como vimos, então, data science, está nesse meio campo, né, entre lá o dado bruto até chegar lá na produção, né, dos insights significativos, ou seja, a produção lá do conhecimento, ou seja, o dado foi tratado, colocado num contexto, né, gerou informação, e essa informação foi disponibilizada de uma forma estratégica lá para o tomador de decisão, e o tomador de decisão, então, por meio da interpretação das informações, ele gera conhecimento, ele vai ter o chamado insight, né, que é a revelação, a luz. Isso vai
orientar o agir, a tomada de decisão. E esse valor está neste campo, pessoal, na ação, no agir de uma forma assertiva, de uma forma inteligente, né? Ou seja, a partir da inteligência do uso dos dados. Então, o Data Science, né, é a ferramenta aí que permite a gente fazer essa conexão entre o dado e a ação, tá bom? E agora, hein? Já que o tema aqui hoje é o Big Data, né? Nós vamos falar, então, vamos conhecer aí as características e vamos relacionar o Big Data ao Data Science, à ciência de dados. Pessoal, olha a pergunta aí, né? O que é Big Data, hein? Como que a gente define o Big Data? Pessoal, é bastante complexa a decisão, tá? O Big Data, né, nós não vamos traduzir ao pé da letra, né, dados grandes. O Big Data, ele é um fenômeno. Olha essa figura que eu tentei trazer aqui, né, para a gente começar essa compreensão do que é o Big Data, então. Pessoal, se por um lado, então, a gente produz valor, produz conhecimento, né, a partir dos dados, chamamos os dados, né, hoje do novo petróleo, nós vamos ver aí autores destacando, né, a partir aí dessa metáfora, o novo petróleo. Mas como que a gente pode começar a compreender, então, o Big Data e essa relação aí com a ciência de dados, né? Vejam lá, o Big Data para nós, então, vai ser a matéria-prima. O Big Data, ele é esse combustível aonde, né, ligado, então, alimentando, né, a ciência de dados, o Data Science, né, que vimos lá, que é uma disciplina, né, que envolve a matemática, a estatística, a ciência da computação, né, ou seja, a tecnologia e o conhecimento da área de negócio. Então, essa multidisciplinaridade com agora os dados, ou seja, com esse combustível proveniente do Big Data, é o que nós vamos passar a ser capazes, então, de produzir valor. Vejam como eu coloquei aqui, o Big Data fornece o combustível, a Data Science fornece o motor para gerar o valor. Big Data, então, é a matéria-prima, não só o dado, pessoal, isso tem que ficar claro para nós, mas é essa infraestrutura do armazenamento, a arquitetura do armazenamento, a estratégia, né, da coleta dos dados, né, que vamos ver hoje, enfim, é toda uma preparação para que o dado se torne disponível para que a ciência de dados, aí sim, né, transforme esse dado em informação, em conhecimento, para produzir valor, tá bom? Olha só, pessoal, né, eu trouxe aqui também, né, um pensamento aí que gosto bastante de destacar, né, do Turion. Ele diz o seguinte para a gente, né, a gente pode pensar o Big Data fazendo aí um paralelo lá com a descoberta do microscópio, né, décadas aí atrás, na área da saúde, né, como assim? Nós sabíamos da existência lá dos micro-organismos, né, dos átomos, enfim, mas nós não tínhamos uma capacidade, uma lente que pudesse ir até lá e enxergar o detalhe, enxergar a estrutura. A partir do microscópio, então, a gente pôde, né, compreender. Nós tivemos, então, agora clareza, né, de como que é formado, né, dessa estrutura, então, e a partir desse novo conhecimento, dessa nova capacidade de enxergar a fundo, né, olha o avanço, olha o resultado, né, na área da saúde, então, né, na biologia, enfim, né, com novos medicamentos, enfim. Mesma maneira, a gente pode compreender, então, o Big Data como sendo agora um novo microscópio, né, para que a gente vá a fundo aos dados. Pessoal, como assim, né? Como, né, a gente pode entender essa analogia? Da mesma maneira, então, que a gente tem, né, um grande volume agora de armazenamento dos dados dos mais variados tipos, daqui a pouquinho a gente vai ver quais são esses tipos, né, o Big Data ele nos dá essa amplitude para a gente enxergar a fundo e
fazer um tratamento, sendo capazes de entregar, né, essa transformação em informação, em conhecimento, com a agilidade necessária, né? Basicamente, a gente pode pensar já num tempo real, ou seja, na medida que a gente vai armazenando, a gente vai coletando, né, a gente vai disponibilizando um volume significativo de dados provenientes de diversas fontes distintas, dos mais variados tipos de dados, nós temos hoje, então, um microscópio aí, né, o Big Data, que nos torna capaz de utilizar esses dados, enxergar a fundo, né, para que a gente possa trabalhar a partir deles, então, a produção de valor, tá bom? Gostaram dessa analogia aí, pessoal? Vocês concordam? Né? A gente vai ver, né, mais a fundo e a gente certamente vai entender que essa analogia, né, é muito boa e, né, eu acho importante até para a questão aí, pessoal, né, de memorização, a questão da nossa aprendizagem, a gente relembrar para poder explicar o Big Data. Como eu comentei, é um fenômeno, né, ele não tem aí uma tradução, né, objetiva, simples, né, não é simplesmente pegar aí as duas palavrinhas, né, Big Data, dados grandes, né, do inglês para o português, né, muito mais amplo, né, esse sentido, esse conceito, tá bom? Então, vamos avançando. Pessoal, olha só, hein, né, aqui é um ponto crucial agora, né, para que a gente, de fato, consiga entender esse Big Data, entender por que é um fenômeno, por que é complexo, mas também por que ele gera um potencial muito grande da gente produzir valor, então, tá? Nós chamamos, né, o Big Data, então, nós temos aí uma conceituação e são características para a gente dizer, ó, isso aqui é o Big Data, tá? Nós chamamos isso de Vs. Por quê? Porque são características que iniciam aí pela letra V, tá? Quais são esses Vs, pessoal? Eu trouxe aqui uma abordagem já mais atual que apresenta 5 Vs, 5 princípios, mas vocês vão ver lá que no material, eu até coloquei para vocês no e-book, né, que há pouco tempo nós considerávamos apenas 3 Vs, tá bom? Mas a gente já vai entender porque hoje é importante, é necessário a gente classificar aí os 5 Vs, ou seja, o Big Data tem 5 princípios, tá bom? Então vamos entender quais são eles. O primeiro é o volume, tá? V de volume. Pessoal, quando eu falo em volume, eu falo em quantidade, eu falo em tamanho de dados, né? Se nós hoje, coloquei lá no material, na unidade 1 também, lá uma curiosidade, né? Nós produzimos, né, uma quantidade, assim, significativa, exponencial de dados, né? Ou seja, cada pessoa, cada habitante tem lá uma média de se não me falha a memória, que 1,47 megabytes por segundo. Pessoal, é um número astronômico, né? Ou seja, a cada ano que passa, né, a produção de dados, né, quase que supera todo o histórico até então, porque vimos há pouco que essa produção de dados é tanto ativa quanto passiva. Tudo que está acontecendo no mundo da tecnologia, ou seja, por meio, né, da tecnologia, por meio dessa comunicação digital, está gerando dados, informações, então, e a gente está deixando um rastro digital que também é coletado, também é armazenado. Por quê? Porque a gente vai colocar lá essa lente, esse microscópio do Big Data para gerar valor. Um exemplo, né, que está aí hoje na pauta, né, das discussões, né, das expectativas, enfim, né, e sendo já uma realidade importante, é a própria inteligência artificial, né, que quanto mais nós disponibilizamos os dados, né, para as IAs, melhor a gente vai ter o resultado, né? E dados, pessoal, a gente vai ver que os dados também tem que ter um aspecto da qualidade desses dados,
que vão estar dentro dessas características, desses princípios aqui, né, dos Vs do Big Data, que a gente já vai conhecer, tá bom? Mas vejam, os dados, então, têm essa característica inicial de volume, de tamanho, né, de quantidade, tá bom? E a gente já começa a pensar em armazenamento aí, hein? Olha o desafio, hein? Como que eu vou armazenar, como que eu vou processar, como que eu vou acessar, como que eu vou conectar esses dados, sendo que eles são em grande volume, tá bom? O segundo V é a velocidade. É uma característica, então, da geração e da transmissão desses dados. Pessoal, eu falei que é em tempo real, né? Essa velocidade é uma característica, né, extremamente presente hoje, então, né, do Big Data. Quando eu falo em velocidade também, olha a importância, né? Quando a gente está usando aí num deslocamento, nosso GPS, né, e seja por qualquer um aplicativo, né, seja pelo Waze, seja pelo Google Maps, pessoal, não é em tempo real, mas vejam, né, essa orientação que a gente recebe, o posicionamento lá no mapa, no aplicativo. Pessoal, vejam a velocidade dos dados. Nós estamos comunicando o nosso posicionamento, a geolocalização, né, ao mesmo tempo, as situações informadas, né, de radar, de alguma interrupção, de congestionamento, o tempo todo, né, essa comunicação está acontecendo numa altíssima velocidade, porque a gente está consumindo em tempo real. E aí a gente já faz um paralelo aqui, por exemplo, para o veículo autônomo. Então, vamos pensar aí, né, que já são realidades, já estão sendo implementados, né, posso ir além, não só o veículo, né, o carro autônomo, mas, né, um drone que está uma grande área de plantação, analisando a imagem lá do fruto, por exemplo, para checar se está na hora já da colheita. Cada vez mais esses recursos, eles acessam, transmitem, consomem dados, né, numa velocidade aí, né, muito grande em tempo real. Tá claro para nós, pessoal? E essa velocidade impacta certamente o volume, né? Quanto maior a gente está produzindo, consumindo, a gente também está ali aumentando esse volume, tá? E aí a gente chega no terceiro V, e aqui a gente fecha, né, os três princípios que até pouco tempo, então, definiam por si só o que é o Big Data, as características do Big Data. E esse terceiro princípio é a variedade. Variedade, ou seja, eu estou falando aqui, né, dos formatos de dados. Quando eu falo em formatos, nós vamos ver dados, eles podem ser do tipo estruturado, não estruturado ou semi-estruturados. Vamos ver daqui a pouquinho. Mas significa o quê? Que eu posso ter um dado ali já pré-definido, né? Assim como a gente tem numa planilha do Excel, por exemplo, numa tabela lá na nossa empresa, né, no ambiente de trabalho. Eu vou ter lá um campo nome, um campo endereço, um campo telefone, um campo CPF, um campo preço, né? Ou seja, eu tenho uma estrutura, texto, número, moeda, né, valor, tá certo, pessoal? Isso é um dado já estruturado. Agora, quando eu falo de um dado não estruturado, eu estou falando, por exemplo, numa rede social, lá onde a gente faz um post, onde a gente pode escrever um texto, pode acrescentar um emoji, uma figura, né? A gente vai trabalhar áudio, vídeo, e esses dados são diferentemente né, de um formato já pré-estabelecido, ou seja, do dado estruturado, esses dados não têm essa estrutura pré-definida, ou seja, são dados não estruturados. E aí a gente tem um meio termo, né? Dados semi-estruturados, que tem uma parte estruturada e uma parte complementar, né, não estruturada, tá bom? Então, eu estou falando agora, né, aqui da variedade, aqui nos aproxima da gente entender essa analogia que vimos há pouco aí do microscópio, tá? Opa, já falo aqui da estruturada, tá bom?
Só um pouquinho, tá, Lucas? Mas só para fechar aqui, né? Quando eu falo dessa variedade, então, quer dizer que eu faço uso agora também desses dados não estruturados, né? Lá do emoji, da figura, do áudio, do vídeo, né? Da geolocalização, da biometria, né? Pessoal, então vejam, né? Passei agora a colocar em prática, em ação, essa lente, esse microscópio que é o Big Data, porque até pouco tempo, por mais que a gente já armazenava esse tipo de dado não estruturado, nós não tínhamos tecnologia, recursos capazes, né, de entregar uma análise, de fazer uso dessa variedade, principalmente dos dados não estruturados, né, com a agilidade necessária, com, né, uma capacidade de armazenamento, de processamento adequado a uma necessidade no ambiente de negócio, tá bom? Deixa eu só checar aqui no chat, pessoal, só um instantinho. Legal, tô vendo aqui, a Nicole compartilhou o e-book, tem foto dos 5 vezes exatamente, e aqui em relação à questão, como assim estruturada? É, eu vou falar um pouquinho mais à frente, Lucas, vai ficar claro, pode ser? Eu vou chegar, né, daqui a pouquinho a explicar os tipos de dados, aí, então eu vou dar um exemplo do estruturado, não estruturado, tá bom? Aí vai ficar claro. Mas obrigado, né, por colocar aqui, hein? Pessoal, aproveitando, hein? Não deixem passar dúvidas, tá bom? Né? Lembro lá que o conhecimento, mais uma vez, nós construímos em conjunto. Fiquem aqui tranquilos para a gente interagir, tá bom? Já vou explicar melhor. Obrigado, Lucas. Bora lá, vamos seguir em frente. Pessoal, aqui vamos ver se nós compreendemos, hein? Perdão, né? Fechei aqui os 3 Vs, né? Não falei dos 2 adicionais. Me desculpem, pessoal. Pessoal, vamos fechar aqui então, tá? Os 5 princípios. Aí a gente já avança. Se vimos os 3 iniciais, velocidade, né, o volume, a variedade, nós temos outros 2 princípios que eles dialogam com questão de qualidade, pessoal, com questão de segurança, com questão de confiabilidade. São eles a veracidade e o valor, tá? Como assim? Veracidade também sendo um princípio. Pessoal, qualquer dado importa, né? Eu vou armazenar qualquer tipo, né, de dado, principalmente hoje num cenário, né, que a gente tem falado aí, fake news, os chamados robôs, os bots, né? Será que tudo, né, é confiável? Então, quando eu falo que o Big Data também tem como princípio a veracidade, eu preciso ter uma garantia da confiabilidade. Até porque, pessoal, nós vamos tomar decisões, lembram lá da cultura data-driven, baseada nos dados. Imagine, então, né, o impacto negativo se os dados não são confiáveis. Qual é o risco que eu estou colocando no meu negócio, hein? Né, eu estou acreditando naquela informação que eu estou produzindo a partir dos dados para dar a direção, para obter um insight. Se isso aquilo não é verdade, não é confiável, eu vou ter um potencial muito grande de me equivocar na minha decisão, tá bom? Deixa eu só ver aqui, o André colocou também. Posso considerar um data lake como um servidor, um banco de dados, exemplo Proteus, ou ele seria um data warehouse? Olha, André, a gente vai falar hoje da diferença justamente do data warehouse e do data lake. Ambos são estratégias de armazenamento, né? A gente pode tê-los como uma referência como banco de dados, tá? Porém, eles têm características distintas que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, tá bom? Você me lembre lá, daqui a alguns slides à frente, tá bom? Se ficar alguma dúvida, combinado. Pessoal, então tá claro a questão da importância da veracidade.
ela é crucial para a gente fechar esse quinto V do valor. Eu vou gerar valor, então, a partir do Big Data, quando eu tenho esses 5 princípios, né? Mas eu tenho os dados, então, com qualidade, dados confiáveis também. Aí estamos aptos, então, a essa produção de valor. Ok? Então, vocês entendem, pessoal, concordam por que nós passamos dos 3 Vs iniciais, né, e hoje a abordagem são 5 Vs, para que a gente tenha esse olhar também dentro lá da nossa estratégia, né, da área de ciência de dados, da área de Big Data, para que a gente tenha esse olhar, então, da governança, da qualidade, da confiabilidade, da segurança dos dados. Eles precisam, né, representar a realidade. Eles precisam, né, ser confiáveis. E aí a gente, de fato, temos esse potencial de produzir valor. Ok? Então, agora sim, vamos avançando. Coloquei aqui um desafio para ver se a gente entendeu, hein? Vocês vão responder rapidinho no chat para mim aqui, ó, pessoal, um checkpoint aqui de conhecimento, hein? Ao analisar postagens em redes sociais para prever tendências de mercado, encontramos muitos perfis falsos, os chamados bots, né, os robôs, gerando ruído. Qual dos 5 Vs é o maior desafio aqui nesse cenário, nesse contexto aqui dos bots? Coloquem rapidinho aqui para mim no chat. É o volume, é a veracidade, é a velocidade, é a variedade, é o valor, não está aqui também. O que vocês acham, pessoal? Qual é, hein? É o B? Quem mais, hein? Tá faltando gente responder aqui, enquanto eu tomo uma água aqui. Tá fácil, né? Ah, pessoal, de forma unânime aqui, né? Com certeza é a veracidade, né? Ou seja, essa atenção para que a gente olhe, então, a confiabilidade dos dados, hein? Que é um grande desafio, tá? Lá na quarta unidade eu vou falar um pouquinho mais da questão da governança, e a gente volta um pouco, né, nas questões estratégicas, técnicas, em relação a esse tema também, tá bom? Bom, cheguei aqui na questão aqui do Lucas, hein? Agora sim, Lucas, vamos entender, então, esses formatos de dados, né, esse V da variedade. Então, nós temos 3 tipos, né? Nós classificamos os dados como estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Pessoal, olha a figurinha que eu coloquei aqui para representar um dado estruturado. É uma planilha, uma tabela, né? Exemplo aí do Excel. Como eu citei, cada coluna tem lá um campo pré-definido. Nome, idade, endereço, CPF, telefone, né? E aí a gente já tem uma pré-formatação. O nome é um campo texto. O CPF é um conjunto de números. O CEP, né, do endereço, também é um conjunto de números, assim como o município, assim como, né, o estado, o país, enfim, né, o número, a moeda em real, é dólar. Pessoal, vejam, nós temos uma pré-formatação. E aí, quando a gente vai, né, para o ambiente de banco de dados, nas empresas, né, os sistemas de gestão, lá o ERP, o CRM, deixa eu colocar no chatzinho aqui, ERP, CRM, sistema de gestão empresarial, o sistema de gestão de relacionamento do cliente, ó, ERP, ou gestão empresarial, é aquele sistema que a empresa, né, gerencia o financeiro, gerencia os recursos humanos, gerencia a contabilidade, as contas a pagar, as contas a receber, a emissão de nota fiscal quando faz uma venda. Já o CRM é o sistema que gerencia o relacionamento com o cliente, toda a comunicação que acontece desde lá do cliente, quando ele chega, né, para comprar, até, né, a empresa encerrar a jornada com o cliente, ou seja, entregar o produto.
o pós-venda, a continuidade, né, dessa comunicação com o cliente, é o CRM. Esses sistemas que nós estamos habituados, que fazem parte do dia a dia das empresas, eles têm, né, esse formato de uso de dado estruturado. Por quê? Porque o sistema ele foi projetado, ele tem os campos dentro da interface, seja no aplicativo, seja, né, num computador, desktop, né, ele tem uma estrutura pré-definida. E lá o armazenamento, então, o banco de dados, ele segue esse formato de dado estruturado, de tabelas, né, os bancos de dados relacionais, o SQL, o MySQL, né, a própria planilha do Excel, aí o CSV, ou seja, né, são dados pré-formatados, tá bom? André, Lucas, desculpa, você tinha me perguntado, tá claro aqui? Ficou claro o que é um dado estruturado? Maravilha. Aí a gente olha agora, né? Vou lá para o outro tipo, lá na outra extremidade primeiro, o não estruturado. Pessoal, o que é um dado não estruturado? É um dado, então, que não segue essa pré-formatação. E aí a gente aqui engloba áudio, vídeo. Pessoal, quando eu falo em áudio, vejam, né? Qual que é hoje, talvez, o principal aplicativo de comunicação que substituiu, né, as chamadas telefônicas, né, convencionais? Vamos pegar o WhatsApp, né, como uma referência. Tem outros aplicativos de mensageria, né, mas o WhatsApp talvez seja o mais comum, né? Nós o tempo todo mandamos mensagem de voz ou fazemos, né, ligação por voz, né? Pessoal, esses dados, a voz aí, ela está codificada nessa comunicação digital. Coloquei lá naquela figurinha inicial lá do círculo dos 60 segundos, comunicação digital, né, o 1 e o 0 ali codificando. Ou seja, a gente também armazena, a gente também faz uso desses dados, né, do tipo voz, assim como do tipo vídeo. Mas, professor, será que a gente vai analisar esses dados? Pessoal, é muito simples. Olha que baita ferramenta hoje que a gente tem à nossa disposição, né? Enquanto estudantes aqui da universidade, nós temos aí, né, as ferramentas do Google. Uma delas é o Gemini, né, ou seja, a inteligência artificial aí generativa. A outra é o Notebook LM. Eu vou mais à frente, né, talvez lá no quarto encontro, né, mostrar um pouco em funcionamento nesta nossa abordagem aqui de produção de inteligência a partir dos dados, de análise, tá? Mas, pessoal, Maria Eduarda está comentando que está bloqueado. Vou checar, hein, Maria Eduarda? Tá bom? Legal você me dar esse feedback aqui, tá? Mas, pessoal, a partir da nossa conta Google, o Gmail particular, quem tem, existe a versão gratuita. Mas vejam, a gente é capaz hoje de pegar um link de um vídeo do YouTube, vejam lá, né? Um tema que eu estou estudando, um tema que é do meu interesse. Eu busco esse link do vídeo e aí eu coloco esse link para essa ferramenta. Eu vou escrever aqui, né, o Notebook LM, por exemplo, pessoal. E aí o que acontece? Essa ferramenta é capaz de interpretar os dados a partir, né, do áudio, a partir do vídeo, e trazer para a gente um conteúdo explicando, organizando, né? De repente eu tenho lá um vídeo de um podcast de 1h30 acerca de um tema. Eu posso pedir para a IA, pedir para o Notebook LM, por exemplo, então, sintetizar a partir do áudio em texto, de uma forma organizada, ou ainda gerar um infográfico para mim. Ou, pessoal, lá no ambiente do trabalho, né? O atendente automatizado por meio da IA, conversando com comando de voz. Então, imagina que a gente liga, né? Aí o atendimento, então, ele né, por meio de uma inteligência artificial. E a IA vai perguntar para a gente lá, né, você quer falar a respeito de qual assunto? E aí a gente responde em voz.
eu quero falar acerca de reserva de passagem. Vamos colocar aqui um contexto de uma agência de viagens, por exemplo. Pessoal, a ferramenta ela vai converter esse áudio, né, em dados digitais, enfim, em texto, para que sejam processados, para que possa executar um comando, para que possa realizar uma ação, né, para que possa entregar uma informação estratégica, né, para um acompanhamento gerencial em relação à quantidade, em relação às métricas, às análises que a gente pode realizar, né, por meio daquela interação. Dá para entender, pessoal, o potencial? Então, veja, eu estou falando de dados não estruturados. Áudio, vídeo, imagem, né? Imagem, vamos falar aqui das figurinhas, dos emojis. Minha equipe de marketing, né, lançou uma campanha promocional aqui da universidade para vender, né, para fazer a propaganda de um novo curso da universidade, por exemplo. E aí essa campanha caiu lá na rede. E aí a gente começa a ter as interações, as postagens, e aí nós somos capazes de fazer uma análise de sentimento, que vai, inclusive, considerar os likes, os emojis, né? E as carinhas, se é positiva ou se de repente está desagradando. E com isso a gente pode rapidamente ter um feedback se a nossa campanha, se a nossa comunicação está sendo assertiva ou se eventualmente não está dando um resultado ali desejado, e com isso a gente pode fazer uma correção rápida, pessoal, né, para a gente não ter um problema, né, que venha se agravar, né, e para que a gente não desperdice recursos, né, quando eu falo numa campanha, tem investimentos, tem valores financeiros envolvidos, que a gente quer ter um retorno sobre esse investimento. Então, a gente quer estar alinhado ali com o mercado, com o nosso público-alvo. Tá bom? Tá legal esses exemplos? Deu para entender o dado não estruturado, áudio, vídeo, imagem, biometria, geolocalização. E detalhe, pessoal, coloquei aqui, 90% dos dados corporativos hoje são do tipo não estruturado. Ou seja, as empresas que já têm a cultura data-driven, que geram valor, produzem insights, 90% está aí, né, sobre dados não estruturados. Ou seja, pessoal, é aqui que o Big Data entra agregando valor, é aqui que essa nova lente, esse microscópio agora, né, então nos ajuda a produzir, então, conhecimento, insights relevantes, ou seja, vai agregar valor, vai fazer com que as empresas, né, tenham essa inteligência de dados e produzam diferenciais competitivos, hein? Professor, Gustavo colocou para mim aqui, MySQL utiliza dados semi-estruturados, então, deixa eu falar aqui do dado semi-estruturado. Gustavo, o dado semi-estruturado, ele está no meio campo de formatação. Vejam, eu tenho partes, né, pré-formatadas, similares ao exemplo aqui do dado estruturado, e parte complementar, não necessariamente estruturada, ou seja, né, pode ser não estruturado. Então, é um meio termo. O MySQL, né, ele é um banco de dados estruturado, similar ao SQL Server lá da Microsoft, eu coloquei aí de exemplo, né? Mas ele também pode ter no seu campo, né, no seu armazenamento, né, armazenagem, por exemplo, de dados, né, de tipo XML, HTML, JSON, enfim, então nós podemos considerar, sim, também como sendo semi-estruturado, tá? Mas por via de regra, por padrão, por convenção, né, eu prefiro classificá-lo, né, como um sistema de gerenciamento de banco de dados, né, um SGBD, tá bom? Deixa eu colocar aqui no chat, do tipo de dados estruturados, tá bom? Similar aí ao SQL Server, tá? Senão aí, né, o professor de banco de dados vai, né, brigar comigo aqui no bom sentido, tá bom? Mas sim, é capaz também de armazenar
né, informações, dados também não estruturados. Tudo bem? Respondido? Gustavo? Pessoal, tudo bem aqui em relação às diferenças, legal, Gustavo, dos formatos de dados? O que é relevante para a gente aqui, pessoal, né, para a nossa disciplina? Entender conceitualmente, tá? Quando a gente for avançar aí na nossa carreira, nas nossas escolhas, de repente, né, eu gostei, me identifiquei com a infraestrutura, vou trabalhar com engenharia de dados, vou trabalhar lá com administração de banco de dados. Pessoal, aí sim a gente vai interagir, né, muito mais profundamente com esses tipos, com esses formatos variados de dados, tá bom? Mas para, né, um diálogo, para uma compreensão, né, para uma conversa estratégica, como, quem sabe, como um cientista de dados na empresa, nós precisamos ter esse conhecimento de forma clara, né, da distinção desses tipos, porque isso vai impactar daqui a pouquinho a estratégia do armazenamento, que a gente vai conversar. Ok? Ah, legal. Valeu, Lucas. Mas vejam, né, Lucas, como eu falei lá na primeira aula, depois você vê o vídeo lá, né, o nosso contexto aqui é numa perspectiva de gestão. A gente faz abordagem técnica, mas sempre com um olhar, né, numa visão estratégica, numa visão de gestão. Tá? O que eu quero que vocês conheçam os conceitos, que vocês saibam conversar, saibam opinar, né, aí no ambiente de trabalho, mas também vocês vão pôr a mão na massa, como eu falei, né, na nossa terceira unidade. Então vou antecipar aqui, não percam o próximo encontro, porque a gente vai programar, pessoal, a gente vai trabalhar, a gente vai construir, né, com ferramentas online, então, né, o nosso dashboard, a gente vai criar um ambiente aí de análise de dados, tá? Então a gente vai ter aí essa balança, esse equilíbrio conceitual, né, de gestão, mas também prático, de competência, importante hoje para o mercado de trabalho, tá bom? E todos nós, eu garanto que seremos aptos e vamos conseguir juntos, né, ser capazes aí de produzir um dashboard bem interessante. Tá combinado? Então, bora lá, vamos avançando, pessoal, que o tempo, a hora vai passando, né? Mais um checkpoint aqui, então, tá? Pessoal, a partir do que a gente falou há pouco aqui, quero que vocês me ajudem a classificar esses três tipos distintos de dados que eu coloquei aqui. Vamos colocar o primeiro aqui, ó, cadastro de clientes, CPF, nome, esse desenho, esse íconezinho que eu coloquei aqui que parece uma planilha, uma tabela. Escrevam rapidinho no chat para mim aqui. É um dado estruturado, é um dado semi-estruturado ou é um dado não estruturado? O que vocês me dizem aqui? Ah, eu acho que vocês acertaram, hein? Né, de forma unânime aqui. É um dado estruturado. Muito bem. Pessoal, áudio de suporte via WhatsApp. Como eu falei, né? Pessoal, hoje, dependendo do ambiente, um vendedor está em campo, ele pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp falando da venda, falando da lista de produto, com mensagem para ter agilidade. Nós vamos ter lá um sistema que vai, né, converter a partir do áudio, né, em texto, enfim, em dado, lembra lá, digital, para ele ser processado, para ele gerar informação, para que o sistema execute uma ação, siga um processo. Esse segundo exemplo aqui, muito bem, não estruturado. E a nota fiscal eletrônica, né, o XML, hein? A Maria Eduarda já acertou aqui, hein? Elida também, Kemily também, Matheus, Lucas.
Pessoal, vamos lá. É semi-estruturado. Muito bem, pessoal. Vamos seguindo em frente, então. Agora que a gente já viu os tipos de dados, eu vou falar para vocês da questão do armazenamento, tá? Aqui a gente desce num nível mais técnico. Vocês vão fazer a leitura do material, tá? Eu vou reforçar aqui a importância, né, de vocês se atentarem bastante aos tópicos, ao conteúdo da infraestrutura, né, porque a unidade 2 ela quer chamar atenção para o Big Data, e aí a gente vai descer, então, esse nível, né, da arquitetura dos dados, do armazenamento dos dados. Tá bom, pessoal? Então, muita atenção, vão tomando nota aí, né, e não deixem de reforçar lá a leitura, então, né, acerca agora desse tema que a gente vai tratar. Pessoal, quando eu falo aqui, né, em armazenamento, é uma consequência, né, histórica, uma evolução. A sociedade sempre armazenou, sempre registrou dados, desde lá de 40 mil anos antes de Cristo. Será que está certo esse número? Eu vou até checar, hein? Né? Os desenhos rupestres, ou seja, né, aí a gente tem arqueologia, a gente já tem, né, dado informação histórica registrada, depois evoluímos para os pergaminhos, né, as bibliotecas, mais tarde, né, os livros físicos, né, o texto impresso, e aí, a partir da década de 50, 60 em diante, a gente foi para a digitalização, né? Ou seja, a linguagem de máquina, essa presença da tecnologia dos computadores, né? Ou seja, ali a gente trabalhava, né, computadores que nós chamávamos de mainframes, grandes computadores, supercomputadores, servidores, pessoal, e a gente avançou agora para o Big Data, né, que a gente já viu que corresponde, então, a esse fenômeno que tem aqueles 5 princípios lá dos 5 Vs, né, numa escala, então, aí de crescimento significativo que nos gera esse potencial de valor. Mas, pessoal, como será que a gente vai armazenar, principalmente, né? Como armazenar, eu falo assim, pessoal, a mesma maneira que a gente tem no celular, num computador, né? Como que eu salvo? Como que eu vou gravar esses dados que são produzidos em alto volume, em alta velocidade, em alta variedade que a gente viu, que precisam ser, né, confiáveis e que precisam, então, que podem nos produzir valor, pessoal. Então, é aqui nesse ponto agora do Big Data que a gente vai tratar dessa estratégia, então, do armazenamento. E para isso, eu gosto sempre, né, no início de projeto, colocar 3 questões iniciais, né, para que a gente possa discutir com as equipes, enfim, que vão nortear, que vão dar um caminho para a gente fazer as escolhas adequadas, para que a gente tenha um projeto, pessoal, né, que possa atender a longo prazo, que possa ser capaz de escalar, ou seja, crescer de uma forma inteligente, de uma forma dinâmica, mas que possa também permitir que a gente entregue esses dados ali no dia a dia, para que eles possam ser, então, tratados, né, processados, para que eles possam gerar lá as informações importantes para o negócio, para que, de fato, a gente produza essa inteligência para o nosso negócio, para que a gente entregue o valor. Essas 3 questões são, olha só, como serão armazenados os grandes volumes de dados? Eu estou falando de repositório, de armazenamento, de infraestrutura. Como serão disponibilizados os acessos aos grandes volumes de dados armazenados? Ou seja, uma coisa é o armazenar, tá? Eu tenho esse dado guardado, chegando em alta velocidade, eu tenho um repositório capaz de atender esse volume crescendo o tempo todo, tá bom? Né? Nessa alta variedade de dados. Mas agora, né, o desafio é como que eu vou tornar esse dado acessível no tempo necessário. Eu dei já alguns exemplos aqui para nós, do próprio GPS,
né, do carro autônomo, né, da conversa de voz ali em tempo real. Ou seja, eu tenho que ser capaz, na minha infraestrutura, desse dado ser disponibilizado na medida que ele precisa ser acionado. Tudo bem? E, por fim, quais são os volumes de dados necessários a serem armazenados? Aqui, pessoal, entra num aspecto, né, de otimização. Será que tudo, de fato, eu preciso armazenar por todo o tempo, por toda a vida? Ou seja, eu vou falar de uma política de armazenamento de uma forma inteligente, de uma forma onde eu vou colocar uma governança para que também eu coloque dentro da minha infraestrutura que ela tem um custo, né, de uma forma também, então, que corresponda à minha necessidade. Ou seja, eu tenho que conhecer do meu negócio, das necessidades do meu negócio. São 3 perguntas-chave importantes para a gente agora fazer o design, né, fazer o projeto, para a gente escolher a nossa estratégia de armazenamento, tá bom? E aí eu vou entrar agora, então, na estratégia de armazenamento. Ó, a Maria Eduarda já colocou no chat, estou dando uma olhadinha aqui. Data centers. Perfeito, essa é uma palavra importante. Daqui a pouquinho eu vou conceituar, né, do que se trata, mas vamos avançar aqui. Vamos entender, né, quando eu falo agora dessa estratégia de armazenamento. Pessoal, nós vamos olhar aqui, né, primeiramente pensando na infraestrutura. Nós temos 2 tipos de infraestrutura. Nós temos aquela que nós chamamos de on-premise e temos a cloud, ou seja, né, a cloud computing, a computação em nuvem. Quando eu falo numa infraestrutura on-premise, tá? Voltando aqui, eu estou agora projetando a estratégia de armazenamento do Big Data para minha empresa. Se eu definir por on-premise, significa que eu vou ter dentro de casa, dentro da minha empresa. Vou fazer aquisição de equipamentos e servidores, de storages, de toda essa infraestrutura de componentes necessários para eu criar essa infraestrutura, então, de armazenamento dentro do meu ambiente, debaixo da minha segurança, da minha gestão. Esse local, geralmente, nós chamamos de data center, pessoal. Assim como na nuvem também, né, se encontram os data centers. Vou conceituar melhor daqui a pouquinho, aproveitando aqui, né, a Maria Eduarda trazendo para nós. Um conceito muito importante, tá? Mas aqui, primeiramente, a minha infraestrutura, então, eu posso ter ela on-premise, dentro de casa, ou eu posso ter ela em cloud, na nuvem, ou seja, eu vou contratar de um provedor de serviço, né, de uma Amazon Cloud, por exemplo, de um Google Cloud, da Azure, da Microsoft, né, a Azure, né, a gente chama de Azure, pessoal, né, da Microsoft, entre outros players em nuvem. Qual é a diferença? A diferença é que eu não vou precisar fazer essa implementação física dentro do meu ambiente. Ou seja, eu vou contratar como um serviço, né? Eu vou utilizar de uma forma dinâmica. Muitas vezes eu vou pagar sob demanda, de acordo com a minha utilização. Mas aí vocês vão me perguntar, professor, mas a minha empresa já há anos tem uma infraestrutura on-premise dentro de casa, afinal de contas estão lá operando, né, os sistemas de gestão, o ERP, o CRM, né, que a gente falou há pouco. E aí, como que faz para criar, né, essa infraestrutura na nuvem, sendo que eu preciso aproveitar esses dados que estão on-premise dentro de casa? Pessoal, aí a gente chama de uma estrutura híbrida. Nós podemos aproveitar a infraestrutura, né, on-premise existente dentro de casa, os conhecidos sistemas legados, né, que estão há anos lá operando, mas a gente pode agora trazer
as novas tecnologias, né, cloud, fazendo a integração, né, ou seja, daquilo que está dentro de casa com aquilo que eu vou contratar a partir da computação em nuvem. E aí a gente tem aquilo que nós chamamos de um ambiente híbrido. Vou escrever aqui, pessoal, tá? Híbrido, ok? Um misto, um mix entre, né, o on-premise e o cloud, tá bom? Alguma dúvida aqui em relação à infraestrutura, né, ou seja, de optar dentro de casa ou em cloud, na computação em nuvem? Pessoal, vou falar dessa computação em nuvem agora, chamando a atenção para esse conceito aí de data center, aí que a Maria Eduarda trouxe para a gente. Data center, né, centro de dados, né, nós chamamos aí, nós conhecemos também como sala de equipamentos, tá? Dentro da empresa, então, aquele local, né, onde a empresa vai instalar os servidores, né, vai instalar lá o equipamento da conectividade da rede, né, vai aonde também muitas vezes é onde chega o link da internet, contratada aí através das operadoras. Essa infraestrutura, né, que tem características físicas também importantes, além ali de ter o local, então, onde estão os equipamentos, é um local adequado, ou seja, é um local que tem, né, uma instalação, né, adequada de energia elétrica, né, que tem contingências de energia elétrica, se cair, vai ter lá o grupo gerador, né, um motor, enfim, muitas vezes lá a diesel que vai dar conta na falta da energia elétrica para não ter parada do funcionamento, vai ter um sistema de refrigeração adequado, porque é uma concentração de equipamentos que são de alto processamento, ou seja, vai dissipar muito calor, ou seja, tem que ter uma infraestrutura de ar-condicionado, de refrigeração muito robusta. O que mais, pessoal? Vai ter uma instalação física de altíssima segurança. Nós falamos lá que as paredes são, né, anti-chamas, as portas anti-chamas, a segurança de entrada, né, com reconhecimento facial, permitindo acesso só à equipe autorizada, né? Por quê? Porque é ali que estão os dados, pessoal, é ali que está o petróleo armazenado. Então, também tem que ter essa segurança patrimonial, do aspecto físico também, né? Que mais, pessoal? Né, muitas vezes são conhecidas como salas-cofre, ou seja, tem paredes resistentes a uma queda, por exemplo, de um avião de pequeno porte. Se bater naquele prédio, aquela sala do data center não vai sofrer o impacto. É quase como um chamado bunker aí que a gente escuta falar, tá bom? Data center, Lucas está perguntando aqui para que serve, né? Maria Eduarda, data center é o local onde está essa infraestrutura, seja on-premise dentro da empresa, e seja quando eu falo em computação em nuvem. Quando eu falo, né, lá do cloud computing, ou seja, estou contratando, né, de um provedor, do Google, da Microsoft, da Amazon, enfim, eu estou contratando um pedacinho para usar lá no data center dessas grandes operadoras. Um exemplo mais real do dia a dia. Meu celular aqui é um Android. Aí eu vou e tiro uma foto. Né? Nós temos aqui no Android o aplicativo Fotos. A minha foto está aqui no meu celular. Mas, pessoal, aonde está, na verdade, essa minha foto? Pessoal, se eu vinculei uma conta Google, meu Gmail, essa foto passou a estar armazenada num data center na nuvem do Google, que está em algum lugar do mundo afora, que a gente nem precisa saber onde está. Muitas vezes está em mais do que um lugar. Por exemplo, Netflix, quando eu sou assinante, desculpem, e eu vou assistir agora um filme da minha escolha. O Netflix, ele tem data centers no mundo todo, em todos os continentes, pessoal, aonde, com inteligência, a partir da onde está, da localização do cliente, ele vai entregar de uma forma mais próxima, desculpem,
aquele conteúdo para garantir uma melhor performance. Tá bom? Deu para entender o que é o data center? Estou falando do local, da infraestrutura, da localização. Maravilha. Pessoal, já estou partindo para a reta final, ainda tem um conteúdo importante aqui para a gente olhar. Então, aguentem mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente já encerra, tá bom? Vamos lá, então. Vamos avançando aqui. Pessoal, quando eu falo agora, né, uma vez que eu defini entre on-premise e entre computação em nuvem, eu quero que vocês entendam hoje, né, como que a gente organiza os equipamentos, seja dentro de casa, on-premise, ou seja na nuvem, na computação, no cloud. Nós vamos conhecer aqui a partir da capacidade de processamento, ou seja, de como nós vamos fazer o uso desses dados que estão sendo armazenados. Nós vamos ver dois tipos de armazenamento: o centralizado e o distribuído. E eu já vou dizer para vocês aqui que o nosso foco é no distribuído, naquele que vai ser chamado, e vocês vão conhecer, como clusters de servidores. Já vou mostrar uma figura, uma imagem, já vai ajudar a gente a entender, tá? O centralizado é a estrutura do passado, pessoal, que já caiu em desuso, né, que gera riscos para nós, né, de indisponibilidade, porque a própria palavra já diz, eu centralizo em um equipamento, né, meus dados, ou seja, né, eu vou passar a ter um limite, que é a capacidade desse equipamento. Por mais que eu faça upgrade de memória, de processador, de disco, vai ter ainda assim uma capacidade. E aí, se eu perder esse equipamento por algum motivo, ele falhar, eu não tenho continuidade da disponibilidade dos meus dados, ou seja, eu tenho um gargalo. Então, né, o ambiente centralizado, né, já é coisa do passado, pessoal. E aí a gente vai tratar da estratégia do cluster, do processamento e do armazenamento distribuído, que vai corresponder a várias máquinas trabalhando em conjunto, se integrando como se fosse uma coisa só. Vamos entender aqui a partir da figura, que fica fácil da gente agora, né, perceber e compreender, tá? O que é um cluster, pessoal? Olha comigo essa palavrinha, lembra da minha dica da importância da gente ter o glossário técnico, tá? Cluster é um agrupamento, ou seja, né, eu vou juntar, então, né, servidores. Lembrando, quando eu tinha um só, eu centralizava, era a arquitetura antiga. Agora eu vou somar, eu vou adicionando de uma forma paralela, ou seja, eu cresço na horizontal, não na vertical, necessariamente. O que é crescer? O que é upgrade vertical? Pense no seu computador da sua casa, no desktop ou lá da empresa. Eu tenho um notebook aqui. Quando eu comprei ele, ele tem uma capacidade de memória instalada, tem uma capacidade de disco, né, de HD e de processador. Eu posso melhorar ele, fazer o upgrade dele vertical para cima. Como assim? Eu vou colocar mais memória, eu vou trocar o HD por um maior, posso trocar o processador por um mais novo, por um mais rápido, mas é limitado, eu fico ainda dependente de uma forma aqui única, exclusiva, centralizada. Já olhando essa figura, né, esse cluster agora, né, o que significa crescer horizontalmente? É como se eu fosse colocando lado a lado novos equipamentos. Então, eu vou somando cada um deles: processamento, memória, capacidade de armazenamento, né, de HD, de disco. E como eu faço essa integração para criar esse chamado cluster, para criar esse agrupamento? Pessoal, é por meio da rede, por meio da conectividade. Aqui eu tenho na simbologia
né, esse retângulo na horizontal, que nós chamamos de equipamentos switches na rede. É como lá na empresa os equipamentos se interligam, se interconectam na rede, né? Eles chegam por meio de um cabo ou do Wi-Fi, né, onde tem um concentrador. E a partir desse concentrador, a gente tem um caminho para se comunicar, né, entre eles. Ou seja, cada um aqui se comunica com todos. Todos se integram, todos se interconectam, tá bom? Pessoal, então, na medida que eu passo a precisar de um crescimento, seja por estar aumentando o volume do meu armazenamento, eu vou agora adquirindo equipamentos em paralelo, ao invés de ter uma estrutura centralizada, ou seja, eu tenho um cluster. Só que eu falei para vocês que o cluster, né, por mais que seja um conjunto de equipamentos, a gestão é unificada. Aí eu utilizo um software para isso. Eu preciso de uma camada de aplicação, de sistema, de software. Trouxe um exemplo aqui, muito utilizado em Big Data, que é o Apache Hadoop. Ou seja, né, por meio desse software, por meio desse sistema, eu enxergo essa infraestrutura como se fosse uma só. E esse sistema consegue, né, distribuir os dados entre cada um desses equipamentos físicos de uma forma que eu tenha um ganho, né, de escala, que eu tenha um ganho também de processamento. Como assim? Lembra que uma das perguntas importantes no início do projeto é como eu vou armazenar? Tá aqui a resposta. Numa estratégia, numa infraestrutura, usando o cluster, seja dentro de casa, on-premise, ou seja lá na nuvem, em cloud computing, tá? Mas o cluster vai me dar o processamento e o armazenamento em paralelo. E aí a outra pergunta era, como eu vou disponibilizar esses dados com agilidade, né? Pessoal, aqui entra essa grande vantagem, né, do cluster, desse paralelismo. Se cada equipamento aqui, né, tem capacidade de processador, memória, imagina que na medida que vão chegando as requisições dos usuários, e podem ser muitas requisições, vamos pensar no GPS do Waze. Quantos milhares de usuários estão usando o Waze, pessoal, mundo afora? Essa quantidade enorme de requisição, né? Vamos olhando aqui para o cluster. Na medida que vão chegando, olha a palavrinha Word aqui, mundo. Na medida que vão chegando, o sistema vai distribuindo, vai alocando nessa quantidade aí, né, horizontal de equipamentos. Cada equipamento vai atendendo um grupo de usuário. Ou seja, não fico centralizado. Ou seja, eu aproveito toda essa minha capacidade, né, de cada um desses equipamentos. Tá certo, pessoal? E com isso eu consigo entregar com agilidade as informações requisitadas. Vocês entendem aqui a importância do paralelismo? É de agilidade, é de performance, mas também é de alta disponibilidade. Ou seja, se eu perder um equipamento aqui no meio, né, seja por qualquer situação, por falha do hardware, por falha de conectividade da rede aqui desse cluster, os dados eles vão estar sendo replicados. Dei o exemplo do Netflix. Os filmes, os conteúdos estão lá replicados entre os data centers. E na medida que vão chegando os clientes e vão acessando, a Netflix olha a proximidade de acordo com a localização do cliente, para entregar também no aspecto de rede, de internet, né, com mais agilidade, para prover uma melhor qualidade, né, lá do streaming, do vídeo. Mas os dados estão sendo replicados o tempo todo. Pessoal, entendam que essa replicação tem um conjunto, uma série de tecnologias envolvidas que vão fazer a compressão dos dados para otimizar, né, para ter agilidade e para economizar a área, o espaço também do armazenamento, tá bom? Né? E tem uma série aqui de recursos,
né, a nível de tecnologia da informação. Estou falando aqui da área da TI, pessoal de administração de redes, pessoal de operações lá de data center, é o dia a dia desse pessoal, tá bom? Para nós aqui, né, qual é a nossa interação? Né? É conhecer, saber, né, principalmente para colaborar num projeto, para definir a estratégia, né? E aí a gente já sabe que a gente tem que caminhar para o paralelismo, para o cluster, mas quem sabe a gente vai interagir aí com o software de gestão, né? Aí para o Big Data, aí a partir do Hadoop, entre outros também, se a gente escolher trabalhar nessa área da engenharia dos dados. Tudo bem? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida aqui, pessoal? Enquanto isso, deixa eu olhar aqui o chat. Nicole colocou aqui, trabalha em uma empresa de internet, a gente tem um sistema que quando uma primeira pessoa no dia acessa um site, como a Netflix, já baixa todas as infos para que o próximo cliente, o acesso seja mais rápido. Tá aí um exemplo, Nicole, né, do que eu citei aqui, que tem uma série de tecnologia envolvida, né? Nós podemos, eu vou chutar aqui, tá? Certamente aí né, nesse teu ambiente de trabalho, você vai ter aquilo que nós chamamos como se fosse um proxy, né? É quase como uma memória daquilo que está sendo acessado, que é mais comum, já fica ali no meio de caminho, fica disponível quando, né, quando um próximo cliente chegar, não precisa ir lá no banco de dados mais uma vez, já está ali, já é um atalho. A gente tem os NetScaler, vou colocar aqui ó, como curiosidade, quem se interessar, olha aqui, ó, NetScaler da Citrix, por exemplo, ó. Né? São os aceleradores web, os equipamentos de balanceamento, load balance, tá bom? Pessoal, são uma série de tecnologias e obrigado por compartilhar, Nicole, tá? Tá dentro desse contexto aqui também, certamente, Nicole. Faz parte dessa infraestrutura também, esses aceleradores, né? Esses caches de conteúdo, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Posso avançar? Já estamos quase chegando no final. E aqui eu vou passar rapidamente para a gente encerrar, tá? Eu vou deixar como tarefa, como dever de casa aí, vocês pesquisarem um pouquinho mais, tá? Mas é aqui que eu vou explicar um pouquinho da diferença. Foi o Guilherme que me perguntou, né, entre Data Warehouse e Data Lake, mas vocês vão dar uma pesquisada, né, uma aprofundada nesse tema, né? Lembrando que lá no e-book tem o detalhamento, tá? E eu também vou fazer um resumo, pessoal, desse encontro, com a ajuda de IA. Mais uma vez, olha o exemplo, eu vou pegar o vídeo, vou falar, IA, faça um resumo didático, né, para ajudar os meus alunos, né? Então é assim que eu vou disponibilizar o conteúdo aí para vocês, tá bom? Mas vamos entender agora essa figura aqui, hein? Essa figura, né, nós chamamos do processo, né, de extração de dados. Quando a gente falou lá, a partir do dado bruto, né, a gente produzir o conhecimento, nós vamos olhar agora para essa figura. É o caminho que os dados vão percorrer, né, desde o momento que a gente vai lá buscá-los na fonte, no banco de dados, né, até a gente entregar a informação tratada de uma forma estratégica, né, ou entregar lá para IA, por exemplo, né, fazer uso, né, para ter de fato a produção do valor, tá? São dois caminhos, né, que seguem aqui três letrinhas, tá? E vai ter uma diferença entre eles. O primeiro caminho, olhando aqui comigo, pessoal, é o ETL. O segundo caminho é o ELT. Essas letrinhas ETL, ELT, significam do inglês extract, transform, load. Extrair, transformar, carregar. Vocês vão ver que a diferença vai ser a ordem. O ETL segue a sequência: extrair, transformar, carregar. Já o ELT, né, muda no meio ali. É extrair e agora é carregar depois
depois transformar. O que significa extrair, pessoal? É o processo da gente ir lá na fonte coletar os dados, extrair, buscar esses dados, para a gente armazenar na nossa infraestrutura, no cluster que a gente acabou de ver aí no slide passado. É onde eu vou buscar os dados, né, das fontes que eu preciso beber aí, para as minhas aplicações. Vamos seguir o caminho do ETL. O próximo passo, depois de extrair, vai ser agora já o transformar. Aqui entra a característica do Data Warehouse. Como assim? Né? Vamos avançar. Eu vou extrair, vou transformar e, por fim, eu vou carregar. O load, vejam aqui, pessoal, né? Deixa eu ver se vocês estão acompanhando aqui. Deixa eu pegar uma canetinha de cor aqui, ó. Pessoal, ó, eu tenho a fase de extrair. Ficou vermelhinho a caneta aí? Funcionou, pessoal? Eu tenho o armazenamento, obrigado. Vejam que no armazenamento aqui, ó, tem um WDH, que é a abreviação de Data Warehouse. Já aqui embaixo, ó, vai ter o Data Lake. Eu tenho, ou seja, duas estratégias distintas, né? Dois bancos de dados, vamos chamar assim, grandes bancos de dados distintos, diferentes um do outro. O Data Warehouse, ele combina com essa estratégia ETL, extrair. Veja que quando eu estou extraindo os dados, as bolinhas aqui significam variedade dos dados. Lembra que a gente viu? Eu tenho aqui diversos tipos de dados distintos. Estruturados, não estruturados, não importa. Eu tenho uma variedade. Só que, no caminho ETL, o que acontece? Eu já sei lá na frente, que é o load. Ó, aqui está o load para mim, tá? A última fase. Ó, eu escrever com isso daqui é terrível, mas vocês entenderam, né? Que o load está aqui, ó. Veja o que eu já sei, né? Eu já conheço aquilo que eu preciso entregar. O exemplo é o dashboard. A gente vai trabalhar. Eu já sei quais os dados eu vou avaliar, eu já sei quais as métricas, os gráficos, os elementos visuais que eu vou disponibilizar. Quando eu já sei, eu já tenho conhecimento lá na frente, torna-se mais fácil de, no meio do caminho, eu executar aqui o transform, a transformação, que significa o quê? O tratamento dos dados, que na prática é o quê, pessoal? Eu combinar esses dados que eu coletei e aqui eu já organizar, realizar cálculos, criar métricas, por exemplo, eu posso ter dados aqui de pessoas, né? Eu já posso criar ali uma informação de quantidade, faixa etária, gênero, média, né? Uma evolução ao longo do tempo, uma previsão de futuro. Ou seja, eu já consigo no armazenamento. Opa! Então, o Data Warehouse, que é a ferramenta aqui de armazenamento, já vai armazenar dados tratados, dados transformados. Por quê? Porque eu já sei aqui na frente o que eu vou precisar. Pessoal, o Data Warehouse é muito usado para as ferramentas de Business Intelligence, o BI que a gente vai ter aí nas empresas. Olha aqui, ó, Business Intelligence. Aqui, pessoal, tá certo? Então vejam, né? Por quê? Porque eu já sei a saída, eu já sei o que eu vou entregar lá na frente, ok? O Proteus, André, ele pode ter um módulo de Data Warehouse, sim. Tá? Proteus é um ERP, pessoal. Tá? Proteus é um sistema aqui, né, de gestão empresarial, tá? Só para a gente, né, dar de exemplo, assim como
a gente tem outros sistemas ERP de mercado bastante aí utilizados. Proteus é um deles e ele pode ter esse módulo, né, de BI, de Business Intelligence. Mas vamos entender o que é um Data Warehouse, André, que pode estar aí sim dentro do Proteus, tá? Data Warehouse, vamos pensar assim, ó. Vamos dar um exemplo prático do dia a dia aí. Uma empresa, ela pode ter vários sistemas. Ela pode ter o Proteus, ela pode ter um sistema que a empresa desenvolveu lá de controle de cliente. Enfim, ela pode ter contratado uma outra empresa, um outro sistema de mercado. Só que ela precisa que os dados de cada um desses sistemas que ela tem, ela precisa reunir esses dados agora num lugar só, para que esses dados possam ser combinados, possam ser organizados. Olha comigo no desenho aqui, ó. Cada bolinha aqui, André, de uma cor, de um tamanho diferente, é como se fosse, né, sendo buscado, sendo extraído de um sistema diferente, do Proteus, né, de qualquer outro sistema, tá bom? E aí, então, né, de uma rede social, por exemplo, de uma planilha local da empresa, mas agora o Data Warehouse é um grande banco de dados que reúne nele esses dados provenientes dos sistemas da onde eu estou indo buscar. Tá bom? Mas a característica do Data Warehouse é que no Data Warehouse eu já trato, eu já organizo, eu já vou fazer uma limpeza, uma padronização desses dados, eu já vou deixar prontinho para eles, né, serem acessados já de uma forma padronizada, para alimentar um gráfico num dashboard, por exemplo. Tá? Deixa eu explicar agora o ELT, que daí vai ficar mais clara a diferença do Data Warehouse para o Data Lake, que é o que você tinha me perguntado anteriormente, tá bom? Mas assim, ainda, voltando, o Proteus, ele é um sistema que tem, né, um banco de dados. E aí, de acordo com a estratégia de implementação, ele pode, nesse banco de dados, alimentar um Data Warehouse. Ele pode ser uma das fontes aqui, André, que alimenta um Data Warehouse, tá bom? E aí a sua empresa, de repente, pode ter estruturado, criado um Data Warehouse. Tá joia? Pessoal, alguém tem dúvida aí? Né? Falem para mim, por favor. Se vocês não concordarem, se tiverem alguma dúvida, né, vamos conversar aqui. Tudo bem? E aí, ó, a gente avança aqui para o segundo caminho, que tem essa diferença aqui no meio, né? Lembra lá, eu tenho extrair, transformar, carregar. Agora eu vou ter extrair, carregar, transformar. Vamos olhar comigo aqui, ó. O segundo caminho vai ter essa diferença justamente aqui no armazenamento, aonde, ao invés de eu usar o Data Warehouse, eu vou usar um outro tipo de armazenamento, conhecido como Data Lake, um lago de dados, né? Esse é o termo. Porque, vejam, eu não vou organizar, eu vou simplesmente armazenar no padrão bruto desses dados da mesma forma que eu estou extraindo, ou seja, que eu estou indo buscar lá nas fontes. Por quê? Porque eu não sei, eu não tenho ainda ao certo, né, a definição das aplicações, da maneira que vão vir consultar esses dados. Qual que é a vantagem, né? A vantagem aqui no Data Lake é que eu vou armazenando o dado com mais agilidade, porque eu não preciso tratá-lo previamente. Ele vai ser tratado só lá na frente, só lá no futuro, de acordo com os projetos, de acordo com a necessidade que vão surgir. Tá claro para a gente? No Big Data, o que é mais comum atualmente? Os Data Lakes. Por quê?
porque a gente é muito dinâmico, vão surgindo as necessidades, mas os data lakes vão me permitindo garantir esse armazenamento, lembrando do dado em alto volume, em alta velocidade, em alta variedade. É um grande repositório que me permite unificar dados de várias fontes, e aí eles ficam aptos a serem utilizados. Deu para entender, pessoal, a diferença do ETL, do ELT, da proposta em se usar um data warehouse e de se usar um data lake? Tá tranquilo? Esse último aí, para que serve essa imagem? Como assim, Lucas? Qual foi a dúvida aqui? Quer explicar melhor? Ou já está claro aqui a partir da fala? Tá jóia, então. E aí, para encerrar, pessoal, né, caminhando aqui, então, para finalizar, olha aí, né, para reforçar por meio de imagem, né? O Data Warehouse, então, é um ambiente de armazenamento já organizado, já tratado, como se cada dado tivesse numa caixinha aqui etiquetada, pronta para uso, porque eu sei, né, qual tipo de uso eu vou fazer. Já o Data Lake, não. Data Lake eu vou recebendo, pessoal, esse lago, esse pântano de dados, né? É conhecido dessa forma também, né? E lá na frente, então, somente que nós vamos, né, saber aí a necessidade de uso na medida que se apresentarem, tá bom? Vamos ver se a gente entendeu. Olha aqui uma questão final aqui, né? Precisamos armazenar petabytes, né, um número gigantesco de dados, de vídeos brutos, né, de segurança, para uma futura análise de IA que ainda não definimos. Qual a estratégia? Já coloquei a resposta, vai ser o Data Lake, né? Qual que é o contexto aqui? Né, essas empresas de vigilância, de câmera, né, de segurança eletrônica, que trafega, né, nas redes de dados, que gera gravação, vídeo o tempo todo. Pessoal, a gente tem isso em aeroporto, a gente tem isso, né, em locais aí, né, governamentais, enfim, uma série de necessidades onde a produção de vídeo de segurança acontece com grande volume. Esse dado ele vai ficar armazenado no formato bruto, né? Eu estou usando um data lake para isso. O processo vai ser o ELT. Lá na frente, de ser necessário, eu vou usar uma ferramenta que vai extrair informação do vídeo. Tudo bem? E aí, para fechar, então, antes de abrir aqui para ver se ficou alguma dúvida e para as perguntas, né? Qual é o resumo aqui do que a gente viu hoje, então, pessoal? Nós falamos do fenômeno do Big Data, né? Então, definimos o Big Data como sendo esse fenômeno, entendendo que a analogia dele é um novo microscópio para nós, para enxergar a fundo os dados, e dados com as características ali dos Vs, volume, velocidade, variedade, veracidade e valor, tá bom? Falamos da forma desses dados, né? Ou seja, estruturado, não estruturado, semi-estruturado. Falamos da infraestrutura on-premise, cloud computing, né? E do paralelismo em cluster, né? Que é uma vantagem sobre os sistemas centralizados. Falamos ali que a gente tem um software, por exemplo, o Hadoop, que vai unificar esse cluster para a gente gerenciar como se fosse uma coisa só. E, por fim, concluímos aqui entendendo o processo, né, de extração, passando ali pelas diferenças, né, do ETL, do ELT, do Data Warehouse, do Data Lake. Pessoal, ficou alguma dúvida? Vocês têm algo aqui a perguntar, alguma curiosidade? Está claro para nós? Tudo bem claro, professor. Bem claro, bem esclarecido. Legal, pessoal, aqui pelo feedback também, no chat. Pessoal, na próxima unidade, então, a gente vai avançar a mão na massa, hein? A gente vai entrar o tema, né,
Data Storytelling, mais a gente vai começar a desenvolver o nosso dashboard, aonde a gente vai terminar na quarta unidade, tá bom? Como eu falei, essa unidade ela é mais técnica, ela é mais pesada, com bastante termos, né, terminologia aí da área. Então, não deixem de fazer a leitura, não deixem de revisar a gravação do encontro, pesquisem mais a respeito, pessoal, né, busquem nas fontes confiáveis, na internet, fiquem atentos aí ao material complementar que eu vou colocar, tá bom? E qualquer dúvida, não deixem de perguntar ao longo da semana, hein? Lembrando lá que a gente tem o nosso tutor que dá o apoio, o Wagner, né? Tá full time olhando ali o fórum, olhando as mensagens. Então, fiquem atentos, não hesitem em nos acionar, tá? A gente sempre tem o maior prazer de interagir com vocês, tá bom? Então, desculpem de avançar um pouquinho mais aqui, né, do horário, mas eu, né, espero que tenha sido aí produtivo. Então, vou encerrar aqui a gravação, encerrar o nosso encontro. Pessoal, agradecendo vocês pela presença, pela participação, desejando aí uma excelente noite, um bom descanso a todos, né? Fiquem todos com Deus, pessoal. Bons estudos e vamos em frente. Forte abraço. Muito obrigado. Valeu, professor. Um abraço. Obrigado.